selo postal era produzido fundamentalmente pelos serviços industriais dos CTT, que faziam honradamente e, enfim, com todos os cuidados, aquilo que podiam fazer, que era perguntar a quem é, como é que se fazia, ou quem era que podia fazer, ou que se tivesse qualidades para fazer o selo. Para isso, eles socorriam-se, os serviços industriais, também de um auxílio exterior, que era a opinião da 8ª secção da Junta Nacional de Educação, creio que era assim, que eram fundamentalmente pessoas da Academia de Belas Artes, pintores, artistas, críticos estimáveis, mas que não faziam a menor ideia do que era um selo, nem podiam ter, porque não era nada do seu caso. Aí a ideia do consultor foi: agora vamos criar uma figura que seja capaz de entender o selo não simplesmente como um objeto de funcionamento do sistema postal, mas que seja também um veículo de cultura, num sentido bastante vasto. Era fundamentalmente o entendimento de que o selo, além de ser aquilo que é, e vou aproveitar para lembrar que as pessoas não sabem, que o selo é apenas, essencialmente, um recibo de um serviço a prestar pelos Correios, e que, em rigor, e se não houvesse mais nada, se não houvesse outra, se fosse em abstrato, se fosse só a sua função, podia perfeitamente ser apenas um quadradinho de papel adesivo que tivesse escrito: os Correios comprometem-se a transportar o objeto postal a que isto estiver fixado, tendo pago a taxa de 50 cêntimos, ou 10 escudos, o que fosse. O selo é apenas um recibo do serviço. Não é? Essencialmente não é mais do que isso. Mas a história do selo todo mostrou que, a certa altura, e sobretudo com a visão do grande Roland Hill, que teve esta coisa. Não. O selo é mais do que isso. É um veículo de comunicação de massas, é um veículo de transporte de ideias, de comemoração de pessoas, de tudo. E, portanto, é ilustrado. Se é ilustrado por artistas, porque é uma obra de arte e tem que ser considerado como uma obra de arte. Uma das funções do consultor artístico era justamente fazer de ponte e escolher entre os interlocutores dos serviços em geral dos Correios e os artistas e os industriais e os serviços simples, mas essenciais da função do selo, é servir para a circulação postal. Eu entrei para os Correios por convite em 78, porque a expectativa era criar um gabinete de design no CTT, mas rapidamente essa ideia caiu e depois eu passei então para uma coisa que na altura já se chamava direção, já existia antes, e que se chamava Direção dos Serviços de Filatelia, onde estava o Zé Pedro e que eu acabei por substituir. Quer dizer, ainda houve uma substituição, houve um tempo ainda relativamente grande em que praticamente trabalhávamos pois, e nessa em continuidade, sem diferença. E nessa altura, essa altura é uma altura, isto, quer dizer, este salto é talvez muito grande, mas talvez não fosse despropositado referir que nessa altura já, e ainda estava lá o Zé Pedro Martins Barata, há uma grande mudança naquilo que era a direção dos serviços de filatelia e que tem a ver com o sucesso em termos de vendas que os selos e o esforço que se fez para que os selos portugueses fossem
fossem conhecidos, fossem comprados, fossem colecionados em Portugal, e nessa altura fez-se um grande esforço para que isso passasse a acontecer no estrangeiro. E, portanto, é uma altura, de facto, esse período de 78, 79, 80, em que há uma série de mudanças, sobretudo naquilo que tem a ver com a projeção dos selos portugueses no estrangeiro, e que, evidentemente, tem a ver com uma questão que era fundamental, que era a qualidade que já nessa altura os selos portugueses tinham, e que vem do período anterior, em que estava lá o Zé Pedro Martins Barata, e de facto as coisas começaram a ser encaradas de uma maneira que fundamentalmente era o recibo pelo serviço que os Correios prestavam, mas ter sempre uma mensagem, uma carga cultural e divulgação do nosso património muito grande. Era essa a preocupação. O que é que fazia, o que é que acontecia no gabinete ou no serviço de consulta? E o ponto zero da intervenção do consultor artístico era o aparecimento que nos era comunicado do chamado plano de emissões. Era o ponto zero. A certa altura, o diretor artístico, o consultor artístico, recebia uma lista de temas, de coisas, dizendo estes são os temas aprovados para os produtores. E daí para diante, o consultor artístico tinha simplesmente que se desembaraçar. Já agora queria só acrescentar o seguinte, é que já nessa altura, quer dizer, as pessoas que eram responsáveis pela filatelia, e concretamente o consultor artístico, o diretor artístico, pronto, o que lhe queiram chamar, era confrontado de facto com uma lista de temas que eram decididos a nível superior, mas também tinha interferência, ou seja, os serviços de filatelia também tinham interferência na elaboração dessa lista de temas. E inclusive até se avançou depois para como que uma consulta pública que entrou nos hábitos das pessoas, que as pessoas, já não me lembro dos pormenores, mas as pessoas ficaram, e as instituições ligadas à cultura sabiam que a partir até ao dia, já não me lembro, até ao final do mês de março do ano anterior, enviavam as suas sugestões para que no ano seguinte os Correios pudessem eventualmente elaborar a lista. É evidente que nesse aspecto, quer dizer, pronto, recebíamos centenas de sugestões, e muitas delas as coisas mais absurdas. E, só precisavam imensa coisa. Tinha que se capinar aquilo tudo e chegar de facto àquilo que era fundamental e mais importante. O selo destina-se a ser uma comemoração de uma figura, é a comemoração de um evento, ou no fundo apoia uma campanha, ou é para sensibilizar a opinião corrente para determinados temas e tal. Aí isso obriga a procurar as pessoas autorizadas, no sentido das pessoas competentes ou responsáveis pelo conhecimento e pelo estudo desses temas. E, portanto, quando nós avançávamos para o contacto com um determinado autor, e agora eu falo por mim, e julgo que o Martins Barata não discordará, e eu pelo menos procurava sempre, em função de cada tema, o autor ou o artista que se sentisse confortável com aquela situação. Portanto, era desde logo, a partir do momento em que ele aceitasse essa encomenda, nós despejávamos, portanto, toda a informação anteriormente recolhida, o que também facilitava muito a vida para a tarefa que iam começar. Os problemas, e que dava às vezes muito prazer, às vezes alguns desprazeres, mas não vem para o caso, era justamente a condução depois do desenvolvimento dos originais, do desenvolvimento do tema e das coisas todas perante os artistas. Porquê? Porque o selo tem tantas limitações que as pessoas se esquecem, tantas limitações em relação a um vulgar impresso gráfico. Não é só a dimensão, a escala, o selo é uma coisa pequenina, que
que se deu ao pé, ou que só se deu ao pé, não é um cartaz. As dimensões, depois as exigências puramente de exploração postal. O selo tem que circular sobre variados suportes, sobre a carta, sobre o postal, sobre o envelope postal e tal. Mas há uma coisa que acontece sempre, é que ele morre, como dizem os espanhóis, que chamam o mata-selos, ele morre com carimbo. E a exploração postal, os funcionários postais, têm que decidir e perceber se o selo está ou não inutilizado, com carimbo. O artista tem que contar que a quantidade de escuros e de claros dentro do selo seja tal que demasiado branco obriga a que muitas vezes o selo suja e tal, e o funcionário postal está na dúvida se foi ou não inutilizado ou não, porque tem poucos segundos para avaliar. Se é demasiadamente escuro, o mata-selos não é suficientemente legível houve sempre, na vigência dos nossos tempos, houve sempre uma certa estratégia e uma certa prática na escolha das coisas, que era praticamente o seguinte: escolher para os temas mais difíceis, mais arrevesados ou mais importantes, escolher artistas já experimentados e que já tivessem feito todos os erros que tinham que fazer. Né? E ensaiar os novos e renovar o plantel, não é? Como dizem os renovar o plantel de artistas enorme que trabalhou para os Correios, refrescá-lo com novos, aos quais o selo é apresentado como um desafio. Portanto, eram pessoas mais novas e com ideias novas e, portanto, que foram trazendo também novas concepções e novas abordagens a esta coisa do selo. Pois havia outro critério, que eu, de certa maneira, herdei muito do primeiro consultor artístico, e o critério é de começar a distinguir bastante bem o tipo de grafismo, o tipo de abordagem, o tipo de expressão gráfica conforme a natureza dos temas. Quer dizer, os temas que implicam comemoração de figuras importantes, de factos históricos importantes, têm que ser tratados com, digamos, com um mínimo de majestade, com um mínimo de seriedade, digamos assim. Depois há outros temas que já não exigem, que são tratados de outra maneira, com mais liberdade, com mais alegria às vezes, e nada de coisas tão solenes e tal. E sobretudo há outros então que são simplesmente provocações e desafios. Estudos a nível universitário, a nível laboratorial, que permitiram avaliar o tempo médio de leitura do selo na sua vida de serviço de correio. O selo é percebido e lido e registado na memória, tem disponível para o autor e para quem comunicar e quem quer comunicar essa intenção do selo, tem disponível para atuar sobre os mecanismos de percepção da memória, tem pouco mais do que uns 7 a 8 milissegundos. Esse tempo depois altera-se substancialmente quando entramos no ramo, no universo dos filatelistas, porque então aí são horas a olhar para o selo. Gostaria de rematar esta conversa lembrando aos últimos interlocutores, que são aqueles que nós já não conhecemos diretamente, e os principais são os filatelistas.
lembrando que ao olharem, ao considerarem, ao estudarem o selo, e não esquecendo que para os filatelistas o selo é um objeto de paixão, é um objeto não é como as pessoas julgam um simples amontoar, juntar bocadinhos de papel e colá-los por ordem, não é nada disso. O selo é um objeto de estudo, de avaliação, de apreciação e tal. E, além do mais, o selo funciona, tem uma função também muito nobre, que muitas vezes não é. O selo, de certa maneira, é um elemento auxiliar de uma ciência auxiliar da história.